noite. Eu estava ao vivo e apareceu conexão fraca e fechou. Mas eu acho que agora vai dar certo. Então vou começar aqui, já que eu estava no comecinho aí. Boa noite para quem já estava comigo, boa noite para quem está chegando. Hoje escolhi falar sobre esse tema com vocês, que é a adultização infantil, né? Como preservar a infância. Eu acredito que a maioria de vocês escutaram falar algo sobre esse tema aí nos últimos dias aqui na mídia. Foi um tema muito falado, né? Saíram alguns vídeos sobre isso. E aí eu resolvi trazer para vocês. Não quero levantar polêmicas, debates, discussões. Não é sobre isso. Eu quero trazer para vocês o meu olhar terapêutico sobre esse tema. Se alguém que estiver aqui, se não assistiu nada, que nem sabe nem o que é isso, já me fala aqui, que eu vou explicar também, para mesmo você sabendo um pouquinho melhor sobre isso e qual que é a minha visão. Então hoje, qual que é essa preocupação, né? Você já parou para pensar que a criança, ela não pode estar vivendo a infância dela e sem perceber, essa criança, ela está pedindo para ser um pequeno adulto. Pedindo por quê? Pelas necessidades que muitas vezes são impostas para essa criança ou algum ambiente e que ela simplesmente vai indo e não percebe o que está acontecendo. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, pais, para você que não tem filhos ainda, é essa visão. Que é tipo de ambiente que nós estamos expondo essas crianças e por que elas vão, né, acompanhando e vendo que e deixando de ser criança e de vivendo essa fase, essa infância que eles precisam realmente viver. As fases das nossas vidas existem para que elas sejam vividas. Então, por que pular uma fase? E por que não entender também a importância, né, dessa fase? Então, quando nós falamos sobre adultização, o que seria? É quando essas crianças, elas são expostas a ambientes, comportamentos, a situações, a responsabilidades que são de adultos. E aí essa criança, ela acaba seguindo esse fluxo e não percebe o que está acontecendo. E eu sei que a maioria dos adultos, pode ter até alguém aqui que às vezes pode falar, nossa, eu já fiz isso com meu filho, nossa, eu nem tinha parado para observar. Mas se você não sabia, tudo bem. Agora é uma nova fase, é uma nova oportunidade de começar diferente. Então vamos juntos, né, construir esse raciocínio que eu quero que vocês entendam comigo, qual que é a importância disso e por que isso é um tema tão relevante, por que está sendo tão falado e realmente da importância que é. Então, para começar, eu quero mostrar para vocês que nós temos 4 tipos de adultização. Então, a primeira que eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa visão, para que vocês entendam e fica mais fácil o que eu estou querendo falar, seria a sexualização precoce. O que seria isso, né? Essa sexualização precoce? É quando você expõe essa criança a usar roupas que não é para a idade infantil. São roupas que são sensuais. Ah, mas tudo bem, ela está no ambiente familiar, o que tem é bonitinho. Tá, mas vocês que conhecem essa criança que está ali, não vê a maldade. Mas é outra pessoa que às vezes está aqui nas redes e que vê essa criança com essa roupa. Você não sabe quem está olhando isso. Então essa criança, como é que ela pode crescer sabendo que esse tipo de roupa é adequado ou não para ela e ela está usando, então tá tudo bem. Aquelas poses, né, que podem ser muitas vezes sensuais, poses, dancinhas, quantas dancinhas aparecem aqui, né, no Instagram, TikTok, nessas redes sociais, e as crianças fazendo todas aquelas danças de adultos, é bonitinho, é engraçadinho, criança é uma fase linda mesmo, por isso precisa ser preservada. Então nós precisamos entender que não é só uma dancinha, que não é só uma pose. O que tem por trás disso e o que isso pode trazer para essa criança. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Falas com conotação sexual, participação em conteúdos de redes sociais, né, que não condizem com a idade
Isso também pode prejudicar essa criança. E quais são os impactos, né, dessa primeira parte que eu tô falando aí, dessa sexualização? Seria uma confusão entre identidade. Essa criança fica, eu sou uma criança, eu posso brincar, sou um adulto, estou no ambiente de adulto, o que é para mim fazer agora? O que eu posso fazer? Qual o ambiente que me pertence aqui? O aumento, a vulnerabilidade a abusos, é como eu falei, você conhece aquela criança, você não tem maldade, mas e quem está assistindo? A internet, infelizmente, está uma vida sem lei, né? Então a gente não sabe quais são as pessoas que estão assistindo, quem está por trás de um rostinho bonitinho e que às vezes nem é essa pessoa, né? Baixa autoestima. Você acha que isso não pode começar a mexer com a autoestima da criança? Pode, com certeza pode. E eu atendo muitas crianças que carregam inseguranças, esses comportamentos e que muitas vezes não entendem de onde vem. E aí eu começo a entender um pouco como é que é o ambiente dessa criança, como que está sendo esses comportamentos. Então, nós precisamos observar. O segundo tipo de adultização seria comportamental. Como é que é esse segundo tipo? Sabe quando o pai ou a mãe passa por uma separação e eu sei que não é maldade de vocês, é como eu falei, não estou aqui para levantar discussões, para julgar, nem filho eu tenho, né? Eu sempre falo isso aqui, que eu falo um pouco do que eu estudo, da minha prática no consultório, mas eu sei que vocês, né, têm uma sabedoria incrível. Então, eu não estou aqui para julgar o que você tem que falar, o que você tem que fazer, se está certo ou não está certo o comportamento com o seu filho, mas eu quero que vocês entendam. Por exemplo, aconteceu uma separação e aí a mãe vira pro filho e fala, como eu falei, eu sei que é sem maldade nenhuma. Ela fala, você agora é o homem da casa. E ela quer, no fundo, dar o quê? Um empoderamento para aquela criança entenda que ele tem um espaço dele ali. Só que, para a criança que está escutando aquilo, ou para, se for também um pai que virar para a filha e falar, você agora é a mulher da casa. E essa criança que está escutando isso, ela de repente é uma criança que é filha, que estava ali no ambiente brincando, descansando, fazendo alguma coisa, e aí o pai ou a mãe sai do cenário e eles ficam com essa responsabilidade. Então isso daqui é o quê? É quando você mexe nesse comportamento dessa criança. Ainda fala assim, você tem uns irmãos, você é o mais velho, você é a mais velha, você tem que me ajudar a cuidar dos irmãos. E aí o filho, que era um irmão, agora passa por uma posição de pai e de mãe. Como que é o peso que essa criança vai carregar? Então, nós precisamos dar uma orientação melhor. Se você não sabe como trabalhar nesse momento com essa criança, procure ajuda. Tem tantos profissionais que podem te ajudar para te aconselhar, né? Faça um trabalho psicológico com essa criança para que ajude nesse processo. Porque tá tudo bem um dia essa criança te ajudar a fazer alguma coisa, a cuidar de um irmão, de uma irmã, mas quando você joga esse peso, essa responsabilidade de uma forma mais intensa, o que essa criança pode carregar? Vai ter uma sobrecarga emocional, ansiedade, um medo de errar, porque ele fala, nossa, agora eu sou muito responsável, então eu tenho que dar orgulho pro meu pai e pra minha mãe, e agora eu sou responsável pela casa. E no primeiro momento ele vai achar até bom, né? Olha, pode deixar comigo. Mas na hora que bater esse peso, fica muito complicado para essa criança. Então essa criança, ela começa a entender, é como se ela não tivesse mais o direito de brincar, de descansar, e aí ela perde essa essência como criança, esse momento dela. Então eu já vi várias crianças que elas se tornam extremamente responsáveis, controladoras, mas no fundo elas estavam sobrecarregadas com o quê? Com o medo constante de decepcionar o seu pai e sua mãe. Porque ele estava ali, opa, agora eu sou responsável, então eu não posso decepcionar. E ainda mais, se tá vendo a mãe sofrer, o pai sofrer com a separação, aí mesmo que ele fala, não, eu não vou causar isso pro meu pai e pra minha mãe, eles já estão sofrendo. Então agora eu vou sim cuidar da casa. Só que é uma criança que tá falando isso. Aí chega um adulto carregando uma tensão nos ombros lá no consultório. Nossa, Débora, parece que eu tô carregando o mundo. Tá, você carregou o mundo desde quando? Qual foi a fase que você começou a carregar esse mundo? Por que que esse peso tá aí? Tem alguém que tá se identificando com essas falas? Já falou ou você ouviu isso na infância e agora está fazendo sentido para você? Então nós precisamos entender.
De onde vem esse peso? Por que você está carregando? O que aconteceu com você, com a sua história? Então, terceiro, essa adultização estética. Uso precoce de maquiagem excessivo, né? Procedimentos estéticos, dietas restritivas para as crianças, de uma forma de que quando você está usando ali um excesso de maquiagem, ai que bonitinho, tá maquiando, mas e isso? Para quem? De novo, tem que falar para outras pessoas de fora. Tá vendo uma criança ali brincando, descobrindo que é uma maquiagem, ou tá vendo uma imagem de uma mulher sendo maquiada? Então, olha só, é só uma brincadeira e que às vezes pode tornar algo muito pior. Isso pode gerar o que nessa criança? Uma insegurança com o corpo, distúrbios alimentares, uma autocrítica constante. E as crianças, elas precisam gostar de quem elas são, saber a verdadeira identidade, o que elas vieram para fazer aqui nessa vida, qual o propósito, e não ficar pensando que eu tenho que ser a pessoa mais linda, perfeita, tenho que estar sempre maquiada, impecável. Isso não é para a criança saber naquele momento. Aquele momento ela precisa entender do amor próprio, da identidade, quem realmente ela é. Isso sim é importante para aquela criança naquele momento. E, por último, né, a adultização intelectual e social, que é quando a criança é exposta a assuntos que são de adultos. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, que chegava perto de adultos e falava, vai brincar, aqui é só assunto de adulto. E eu ficava, nossa, mas o que será que esses adultos ficam conversando, que eu não posso ouvir? E aí muitas vezes, né, você criança quer ficar ali, ó, de butuca ali, querendo saber o que está passando naquela conversa. Mas como que é, o que eu quero dizer com isso para vocês? Na questão de que muitos pais às vezes mostram para os filhos, né, uma crise financeira muito forte que está passando, problemas de casa, problemas conjugais, conflitos familiares. Então tem coisas que fazem parte da... Quem tem que gerir isso são os adultos. As crianças não têm que se preocupar com isso agora. Então, para que deixar a criança participar disso? Aconteceu de novo uma separação. Por isso que é tão importante quando passa por uma separação que os adultos, né, também, mas as crianças principalmente sejam acompanhados, né, por um terapeuta. Por quê? Porque olha a quantidade de conflitos que pode acontecer. Quando acontece essa separação e essa criança começa a ficar fica muito ligada a esses assuntos, porque muitas vezes o que os pais fazem? Entram numa guerra, né, num campo de batalha, e essa criança ela precisa ser mediador, ela precisa ser conselheiro desses adultos. Isso é papel de criança? Me conta se é. Não, criança não tem que fazer esse papel. Vocês adultos se escolheram em algum momento, teve algum momento que vocês quiseram estar juntos, então vocês têm que resolver o problema de vocês. Não é o filho de vocês que tem que estar no meio falando assim, ó, a mamãe pediu para falar para você, pai, é isso, aquilo. E pai, aí o pai já tem aquela reação, a mãe já tem aquela reação. E a criança fica o quê? Quem que eu acredito? Cadê? Quem é meu pai? Quem que é minha mãe? Que agora eu não tô conhecendo mais os dois. E ele fica ali, ó, no meio. Olha só o peso. Essa criança precisa ter essa adultização nesse momento, nessa fase? Não. Então essa criança, ela não precisa estar no meio dessa situação. Ela tem que sair. Essa criança precisa entender a fase dela. Então, quais são alguns sinais que vocês podem observar, né, no seu filho ou na sua filha, para saber se eles estão passando por isso de uma forma precoce, né? Essa perda por interesse de brincadeiras da idade deles, preocupações e falas que não condizem com a fase de desenvolvimento deles, uma exigência excessiva com a própria aparência, uma cobrança excessiva, tentativa constante de agir como adulto e receber aprovação. Criança, você acha que ela está preocupada com essas coisas? A criança quer brincar, a criança quer se divertir, quer descobrir o mundo. E por que essa criança está tendo esse tipo de preocupação? Outra coisa, né? Quando eu falei lá da parte de redes sociais, quando essa criança está exposta, está aparecendo ali, que tipo de conteúdo. É legal, né? Tem muita criança que está aqui nas redes, eu sei que os pais acompanham, mas e a parte das críticas? Como é que essa criança sabe lidar com essas críticas? Ela sabe o que é esse, que
que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, porque eu sei, né, por exemplo, que eu faço live toda quarta-feira, já tem um tempo. Eu sei que tem pessoas que gostam de assistir amanhã, tem pessoas que sempre estão aqui comigo, né? Eu sei, obrigada por vocês que estão aqui sempre, os novos também, obrigada por estarem aqui. E tem pessoas que vão falar, nossa, mas que live chata, eu não dou conta de ouvir nada do que ela fala. Tem outras pessoas que vão falar, nossa, Débora, como acrescentou o seu conteúdo? E tá tudo bem, não tem como realmente agradar todas as pessoas. Agora, é diferente para uma criança. Como que essa criança recebe esse tipo de informação, né? Se ela vai ali recebendo like, o cérebro dela já está condicionado. Nossa, como é bom! Vai aumentando essa sensação de prazer. O cérebro dela já vai tendo essas comunicações, né, super rápidas. E aí depois, para agradar essa criança, como que vai ser? Que tipo de estímulo que é? Como é que o cérebro dela fica? Na primeira crítica, ela vai saber lidar com isso? Ou ela vai entrar numa depressão, fazer alguma besteira pior? Eu não gosto nem de falar. Então, essa criança, ela está preparada para isso? Então, nós precisamos olhar para isso. Eu sei que muitas vezes aqui uma criança faz sucesso, ganha muitos likes, tem a questão, né, financeira que é muito boa, ajuda muitas famílias, mas precisa ter esse acompanhamento com essa criança. Essa criança precisa entender que ela vai receber críticas, como que ela vai precisar lidar com isso, que ela um dia vai crescer, como que vai ser quando ela crescer. Então, tudo isso precisa ser conversado, precisa ser trabalhado com essa criança, porque senão depois vem muitos problemas. Então, como que nós podemos colocar limites, né, para prevenir e reverter esse tipo de situação? Então, primeiro é colocar limites entre esses universos, né, que existe de adulto e criança. Adulto é adulto, criança é criança. Então, precisa haver essa diferença, precisa entender que cada fase é uma fase. Você já teve a sua fase da infância e agora, o seu filho ou sua filha, como que eles estão passando por essa fase? Precisa oferecer espaços com brincadeiras de criança, né? Tirar um pouco de tela, de redes sociais. Precisa tirar essas crianças desses conteúdos que estão atrapalhando elas. Tem coisa boa? Tem muita coisa boa na internet que ajuda, né? Eu vejo lá no consultório, tem alguns desenhos bem educativos, tem coisa bacana assim, mas vocês precisam vigiar, filtrar constantemente o que essas crianças estão tendo contato, como é o tipo de conversa dela com os coleguinhas, com os adultos que estão perto. Precisa, gente, já vi cada história que, meu Deus do céu, é muito triste. Por isso que precisamos, né, orar e vigiar, né? Os filhos, com certeza, precisa. Então, precisa estimular a autonomia. Essa criança também pode ser independente? Pode. Quando eu tô falando sobre questão de jogar responsabilidade em crianças, não é que esteja errado. A criança também precisa entender, crescer, ter suas responsabilidades, entender como é que a vida funciona. Sim, mas essa autonomia, ela tem que ser de acordo com as fases das crianças, para que isso não seja atropelado de uma forma assustadora e essa criança não consiga viver essas fases de forma que ela precisa. Então, precisa muito de ter acompanhamento, gente, não é brincadeira. As coisas estão acontecendo aqui na internet de uma forma que a gente não consegue mais ter controle. Então, fiquem de olho. O Instagram às vezes vai direcionando conteúdos e que muitas vezes não tem nada a ver com o que uma criança pode assistir. E vocês também tomem cuidado, né, com o que postam dos seus filhos, como que tá esse tipo de conteúdo. Ah, não acredito que você não estava aqui. Vou deixar gravado aqui, sim. Pode deixar. Mas obrigada por estar aqui mesmo assim. Chegou no finalzinho, mas depois já você assiste. Então, vigiem, cuidado, porque isso está muito sério. Isso não está sendo brincadeira. O vídeo que estava rolando aí, falando coisas assim absurdas. E isso porque no consultório, como eu falei, eu escuto cada história, eu vejo cada situação, né? Cada coisa, gente, relacionada a abuso, a questões que as crianças têm acesso nas redes. Às vezes eu tô com crianças lá no consultório, na minha frente, elas estão vendo um vídeo no YouTube, do nada muda para um vídeo totalmente diferente, coisas que não era jamais para a criança estar assistindo naquele momento.
Então fiquem de olho, observem. Cada fase é importante. As fases precisam ser vividas como tem que ser. Então não tem que atropelar nada. Criança é criança, adulto é adulto e cada um vai ter sua fase. Então a infância ela é uma fase única. E quando pedimos que uma criança seja adulta cedo demais, nós estamos fazendo o quê? Tirando o direito dela de viver algo que é para ser vivido naquele momento e que vai fazer o quê? Moldar todo o seu futuro. Então aqui, vocês adultos que estão aqui sabem que o que vocês passaram na infância pode até hoje estar refletindo aí, te causando uma sobrecarga, te causando uma dor, uma ansiedade, uma insegurança. E eu sei que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas no automático, a gente acha que está fazendo o nosso melhor e está tudo bem. Mas tem profissionais para isso, é para mostrar para vocês os caminhos, é para entender. E é isso que eu faço diariamente lá no consultório, principalmente, né, quando eu atendo crianças, né? Eu costumo dizer que eu atendo as famílias, que aí eu vou conversando com o pai, com a mãe, para entender a rotina dessa criança. E quando se fala desse tema, né, de adultização, como eu tenho tratado crianças, né, que estão com comportamentos diferentes, que estão precisando de atenção, que estão muito ansiosos, sobrecarregados, só porque não estão conseguindo ser somente crianças, que é o que elas precisam ser agora. Então, muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Quem for chegando aí no final, vou deixar gravado. Eu espero que vocês tenham gostado aí do tema. E quem tiver sugestão de novos temas, pode deixar, estou super aberta. Eu vou pegando assim, ou temas do consultório, ou temas polêmicos aqui nas redes sociais e trazer um pouco desse olhar terapêutico. E foi isso por isso que eu escolhi esse tema de hoje. Então fiquem com Deus, beijo e até semana que vem.